terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, cantarei. Ele é grande, todos hão de ver, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, cantarei.
e todos vão te ver. Quão grande Ele é. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu, quão grande és Tu, Senhor. Canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Quão grande és, quão grande quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você. Desfrutamos o Olá, irmãos, bom dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Estamos aí no dia 38, penúltimo dia, né? Nem vamos inteirar os 40 aqui na live, mas até a Páscoa, né? Serão 42, né? Por aí. Finalizando, pertinho do final de um dos propósitos dos 40 dias. Hoje, quarta-feira. Hoje também tem oração de Páscoa nas casas, mais 2 endereços. Tem sido muito especial. Muitas pessoas também depois procuraram, mas não tinha como mais fazer, né? A gente está fazendo 2 por dia e a gente conseguiu agendar tudo. Só agradecer a Deus. Deixa eu... Estou esquecendo de alguma coisa. Tem um louvor baixinho aí, né? Já vamos parar o louvor. Vamos orar antes, ainda com esse louvor.
Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado em nossa vida, pela tua boa mão, pelo teu cuidado. Nos abençoe nesse dia, nos dê direção da tua palavra, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Vou deixar no pause aqui, depois a gente volta. Bom, hoje você está vendo um pouquinho diferente, porque hoje é gravado, né? Vou botar o celular no silencioso aqui. Hoje não é ao vivo, não tem o chat ao vivo, mas põe seu comentário aí, que depois eu vou dar uma olhada. Às quartas a gente tem um compromisso cedo. Daí, semana passada já deu certo, então, se Deus quiser, vai dar tudo certo também, para a gente não se atrasar e ficar com a nossa devocional diária no horário certinho aí. Vai estar sendo postado no YouTube. Bom, só Mateus que falta, já lemos até o 14. Vamos para o 15. Deixa eu preparar a Bíblia aqui. Para a Bíblia. Mateus 15, 1. Bíblia preparada. A telinha preparada. E vai o meu bom dia. Não consigo ler. Quem está assistindo aqui no momento da postagem. Mas fica o meu bom dia. Paz do Senhor. Que Jesus esteja sobre a sua vida. Que te dê luz, compreensão da palavra. Que esse período de 40 dias tenha sido um diferencial para você e ainda Deus tem grandes coisas a fazer. Nossa expectativa para o culto de domingo vai ser uma bênção. Amanhã, quinta, a gente tem aqui a sessão de cinema, a Paixão de Cristo. Eu tô anunciando a Paixão de Cristo, tomara que eu não precise passar outro filme, irmãos, porque eu não pensei que era tão difícil. Já olhei em todas as plataformas, todos os streams. Não tem Paixão de Cristo. Aí, hoje estreou na Netflix, em aramaico, você imagina, na versão original, e só legendado. Hoje vai passar um filme aqui na igreja legendado, né? Tem, assim, pessoal que tem dificuldade de ler e tudo, vai ficar legal. Então, não achei que ia ser tão difícil, assim, achar o filme Paixão de Cristo, mas tô correndo atrás. O cinema, de qualquer forma, vai ter. Na quinta, no horário de GSL, todo mundo junto. Se precisar passar outro filme, não tem problema. Mas vai ser bênção. Sexta-feira só a turma da peça aí, né, que vai estar ensaiando. Praticamente sexta e sábado a gente não tem programação. Daí todo o nosso foco ao domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição. Glória a Deus por isso. Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos acompanhar. Da outra vez ficou um pouquinho baixo, então eu tô tendo cuidado. Acho que não vai nem mexer no microfone, né? Parei já a de terça, já vou gravar, já estou gravando a que você está vendo hoje. Então, provavelmente o áudio está ok, está tudo certinho. Nós seguimos então para a leitura da palavra de Deus. Vou mudar a câmera para a Bíblia. Vamos lá. Hoje a gente vai do 15 ao 21. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Certinho. Então alguns fariseus e mestres da lei que haviam chegado de Jerusalém foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos antes de comer. Está bem fresquinho na nossa mente, na minha sobretudo, que está no mesmo dia. Mas você vê, por quê? Por que vocês fazem isso e não aquilo? Por que fazem isso e não aquilo? O próprio Jesus fala: vocês parecem crianças nas praças. João Batista vai para o deserto, vocês reclamam. Eu vim de uma outra forma, vocês estão reclamando também. Então, todo momento havia esse tipo de questionamento. Pois eles não lavam as mãos antes de comer. Jesus respondeu: por que vocês transgridem? Não era assim uma falta de higiene. Parece que tinha um ritual de lavar as mãos. Então, eles estão perguntando, né? Por que não lavam as mãos como a gente lava e tal? Não consideram todo o ritual e a tradição lá. Por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe. Quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim já dediquei a Deus como oferta, certamente não precisam honrar o seu pai. Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês.
hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: Ouçam e entendam. Não é o que entra pela boca que torna um homem impuro, mas o que sai da sua boca. Isto sim o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: O Senhor sabe que os fariseus encontram motivo de tropeço? Quando ouviram isso, ele respondeu: Toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego guiar outro cego, cairão ambos no buraco. Então Pedro pediu-lhe: Explica-nos esta parábola. Vocês ainda não a entenderam? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e é isso o que contamina o homem. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Depois que saiu daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Criança comendo, irmãos. Já viu criança comendo? Quanta migalha cai no chão? E os cachorros vêm e se aproveitam disso. Essa mulher teve uma fé, uma sabedoria assim, incrível, né? E algo extraordinário a resposta que ela deu. E Jesus ali, você está falando ainda com foco no povo judeu, mas gente de todo lugar chegando. Então essa mulher demonstrou assim uma sabedoria. Não é possível que esse pão seja só os judeus, porque mesmo as migalhas, elas podem servir, né, gente de todos os povos e todas as nações. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja feito conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a filha foi curada. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu ao monte e sentou-se. Grandes multidões dirigiram-se a ele, levando-lhe aleijados, cegos, mancos, mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos sendo curados, os aleijados andando e os cegos vendo, e louvaram ao Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Essa que já é a segunda multiplicação de pães e peixes. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer pelo caminho. Os seus discípulos responderam: Onde neste lugar deserto poderíamos conseguir pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam. A outra, 5 e 2 peixes, dessa vez 7 e alguns peixes. Mas eles que já tinham vivido isso continuam a fazer as mesmas perguntas, né? Ele ordenou à multidão que sentasse no chão. Depois de pegar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até ficarem satisfeitos, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Tendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Esse assunto também já foi tema aqui, o sinal de Jonas.
Jesus disse à multidão: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem discernir o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso. Mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Quando os discípulos foram para o outro lado do lago, esqueceram-se de levar pão. Jesus lhes disse: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Ciente da discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que ele não lhes estava dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Então, muito importante aí você compreender, pegar essa parte, que muitas vezes a incompreensão, né, em relação ao que Jesus está dizendo. Bom, aqui como não tenho ao vivo, né, irmão? Se você quiser depois mandar alguma mensagem, ou no grupo, ou no privado, alguma dúvida, a gente podendo, sabendo, a gente vai tentar ajudá-los. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista. Isso se tornou muito comum, né? Depois que João Batista é assassinado, então, diziam que era João Batista tinha reencarnado, alguma coisa desse tipo. Outros Elias, ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Quem dizem que eu sou? Perguntou. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. A gente leu aqui, né, a carta de Pedro. Ele fala que todos nós somos pedra, né, da construção desse grande edifício, sendo Jesus a principal. Então Pedro é esse fragmento, essa pedrinha que também seria importante demais para a igreja. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. Você vai ver que Pedro é que tem aquele discurso em Atos 2 aos judeus, né, em Atos 10, na casa de Cornélio. Então, nesse sentido, é essa mensagem de salvação, né? Essa testificação de que o evangelho é para judeus e para pessoas de todas as nações. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos de que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Jesus começa a falar mais abertamente, né, sobre o que realmente aconteceria. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca acontecerá contigo. Pedro, que tinha acabado de ter sido usado pelo Espírito Santo, deu lugar para ser usado pelo inimigo. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Pedra que seria de edificação, se deixar ser usado por Satanás, vira pedra de tropeço. Pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Estou querendo ver como é que eu estou. Se eu tenho que abaixar um pouco, eu mesmo tenho que me acertar. Mais uma vez o preço do discipulado, né?
Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a própria vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que pode dar o homem em troca da sua vida? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com as suas ações. A gente leu ontem, né? Que os anjos é que vêm fazer essa separação da palha do trigo. Do trigo para o joio no fogo, o trigo no celeiro. Em verdade, lhes digo que alguns dos que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo do seu reino. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago, os levou em particular a um alto monte. Isso aqui eu também já expliquei, né? Ver que Jesus fala isso tem a ver com esse momento. Isso aqui que Jesus fala no 16:28, que não morrerão sem ver o reino, tem a ver com esse momento aqui da transfiguração. Ali ele foi transfigurado diante deles. A sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. O Jesus que aparece lá na descrição de João, em Apocalipse. O Jesus já glorificado foi o que eles viram ali, naquele momento. Naquele mesmo momento apareceram diante dele Moisés e Elias, conversando com Jesus. Por que Moisés e Elias? A lei e os profetas, atestando a nova aliança. Todo o Antigo Testamento ali representando essa transição, né? E é claro, irmãos, que apareceram diante deles Moisés e Elias, né? Como apareceram? Se apareceram encarnados, em espírito, em sonho, em visão, de alguma forma eles estavam ali, né? Imagino que, não sei, é difícil de imaginar. Eles ali estavam, né? Estavam ali conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, que bom é estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem resplandecente os envolveu. Dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. Quando eles ergueram os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Olha aí a pergunta. Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, digo a vocês que Elias já veio e eles não reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era acerca de João Batista que ele tinha falado. Quando chegaram ao lugar onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem convulsões e está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo ou na água. Olha que coisa interessante, irmãos. A mãe pedindo pela filha, o pai, o Jairo pedindo pela filha, agora um outro homem pedindo pelo filho. Você vê o clamor, né, dos pais em razão pelos filhos enfermos, aprisionados por demônios. Então, que coisa interessante para a gente observar, né? Quantos pais aqui têm orado pelos seus filhos? Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe os teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Em verdade, lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. 17:21, mais um daqueles casos onde não aparece, mas eu estou pronto aqui para isso. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Reunindo-se eles na Galiléia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem será entregue
nas mãos dos homens. Eles o matarão e no terceiro dia ressuscitará. Os discípulos ficaram tomados de tristeza. Quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Mais uma dessas perguntas. Por que faz isso? Por que não faz aquilo? Sim, paga, ele respondeu. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Jesus lhe disse: então, os filhos estão isentos. Mas para não causarmos motivo de tropeço a eles, vá ao mar e jogue o anzol. Tira o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 1 estáter. Pegue-a e entregue-a a eles para pagar o meu imposto e o seu. Isso também é muito curioso, né? Se eu não me engano, só tem em Mateus. Só tem em Mateus só tem em Mateus esse registro aqui. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade, lhes digo que, a não ser que vocês mudem, tá aqui minha água. A não ser que vocês mudem e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças, em meu nome recebe a mim. Mas se alguém induzir a pecar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se afogasse nas profundezas do mar. Vale um alerta aqui, um cuidado com as crianças, né? Cuidado com as crianças. A internet é um mundo aberto. A internet é terra de ninguém. Deixaria sua criança exposta num lugar público? Então por que você deixa ela exposta na internet? A internet não é para criança. Muito tempo, então, todo joguinho desses aí tem sala de bate-papo, sabe? Com pessoas maldosas. Cuidado, né? Qual o tempo é saudável para a criança ficar num celular? Bota para ver desenho na televisão, melhor, sabe? Cuidado, irmãos. Repensa esse modelo de criança com acesso à internet, ao mundo aberto, a chat, através dos joguinhos. Ah, mas não tem rede social e tudo. Esses vídeos curtos assim que aceleram a mente da criança, né? Até no YouTube agora tem. TikTok. Cuidado com isso, muito cuidado. Mas se eu induzir a pecar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se afogasse nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem o povo pecar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o induz a pecar, corte-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as 2 mãos ou os 2 pés, ser lançado no fogo eterno. E, se o seu joelho o induz a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno. Tenham o cuidado de não desprezar nenhum deles, pequeninos, pois eu digo a vocês que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celestial. 18:11. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que vocês acham? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes e sairá em busca da que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais contente por causa dessa ovelha do que pelas 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não deseja, olha, se associa isso aqui à ideia do filho pródigo, né?
que isso é contado melhor em Lucas 15. Mas o Pai de vocês que está nos céus não deseja que nenhum destes pequeninos se perca. Nenhum ser humano. Deus não tem assim essa alegria, esse prazer em ver o ser humano perdido, distante. Se o seu irmão pecar contra você, vai a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve com você mais um ou dois outros, porque qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como gentio ou publicano. Nessa época, assim, a igreja, a assembleia, né, o povo, depois, mais tarde, ficaria mais claro que seria a igreja. Trate-o como gentio ou publicano. Nesse caso, assim, Jesus não está exercendo um preconceito, né? Só tá colocando assim, trate como alguém que não serve a Deus, como alguém que não tem compromisso com Deus. Em verdade, lhes digo que tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Em verdade, também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você que não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele e a sua mulher, os seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: Tem paciência comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e pagarei a você. Ele, porém, não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os servos que eram companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Não deveria você ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagassem tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração seu irmão. Um alerta contra o perdão, uma história maravilhosa, retrata o nosso comportamento a outras pessoas que, tendo recebido o perdão de Deus, nós ficamos retendo o perdão e vamos acabar perdendo o perdão de Deus. Tá certo? De forma muito clara. Você vai acabar jogando sua alma no inferno porque fica guardando mágoa das pessoas. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: É permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. Eles perguntaram: Então, por que Moisés mandou dar-lhe uma certidão de divórcio e mandá-lo embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem das suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. No entanto, eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, comete adultério. Os discípulos lhe disseram:
Se esta é a situação entre o homem e a sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos. É engraçado isso, né? Poxa, se divorciar assim é tão ruim, então melhor nem casar, né? Porque a ideia deles. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então Jesus disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Um jovem se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Por que você me perguntou sobre o que é bom? Jesus respondeu: há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou. Jesus respondeu: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho. Honre o seu pai e a sua mãe e ame ao seu próximo como a você mesmo. O jovem lhe disse: a tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo que é difícil a um rico entrar no reino dos céus. E digo ainda que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quando os discípulos ouviram isso, ficaram perplexos e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhes respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te, que será de nós? Jesus lhe disse: em verdade lhes digo que quando o Filho do Homem se assentar no seu glorioso trono, na renovação de todas as coisas, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha que coisa interessante, né? Algo para esses 12 apóstolos, o Judas não, e eu não sei como é que isso vai acontecer nessa substituição, né? Quem substituiu o Judas foi o Matias, mas de alguma forma tem uma revelação aqui para o fim dos tempos. E todo aquele que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Vou tomar uma água, né, irmãos? Uma sequência aqui. Vamos lá. Tem aí uns 35 minutos de live, né? De live não, de vídeo, de leitura. A gente vai acabar um pouco mais cedo. Não deve chegar até as 9 da manhã, não. Pois o reino dos céus é como um proprietário. Tem muitas parábolas sobre o reino, né? Muitas parábolas. Um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu, viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram saindo outra vez por volta do meio-dia, e das 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam. Ele lhes disse: vão, vocês também, trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse aos seus administradores: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com o último contratado e terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. No entanto, cada um deles também recebeu 1 denário.
Quando o receberam, começaram a reclamar do proprietário da vinha, dizendo: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor nos igualou a nós, e o Senhor os igualou a nós. E o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Ele, porém, respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. De alguma forma isso fala da gente, né, irmão? Os não-judeus que chegaram nesse trabalho depois e vão receber o mesmo salário que foi prometido. E fala também dessa incompreensão dos judeus em relação aos outros povos que vão chegando, né? Um pouquinho aí do contexto da parábola dos perdidos. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, porém, ele será ressuscitado. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Ele perguntou. Ela respondeu: permite que no teu reino estes meus 2 filhos sentem um à tua direita, outro à tua esquerda. Né? Jesus havia falado que teriam 12 tronos, né? Junto com os dele, e provavelmente a mãe ali dos filhos do trovão já vem com essa ideia. Jesus lhe disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Acaso podem beber o cálice que estou prestes a beber? Podemos, responderam. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados pelo meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser servo dos demais. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Muito bom, né? Quando Jesus e os seus discípulos saíram de Jericó, uma grande multidão o seguiu. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e ao ouvirem que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que se calassem, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu faça? Eles responderam: Senhor, queremos que os nossos olhos se abram. Jesus teve compaixão deles e tocou-lhes nos olhos. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. O último de hoje, glória a Deus. Por isso que é bom ter foco e propósito, irmãos, porque se fosse assim a gente deixar, não, já tá bom, hoje já foi muita informação, mas quando você tem um foco, um propósito, né? Quando você tem uma meta, você avança naquilo. Por isso que a nossa vida tem que ter um propósito, senão a gente vai vivendo assim, tá tudo bem, tá tudo bom. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão um jumento amarrado com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e os tragam a mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e em breve os devolverá. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado em um jumento,
em um jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram o jumento e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre eles Jesus montou. Uma grande multidão estendeu. Legal aqui que vai ficar na quinta, né? Essa aqui que é a semana da paixão, entrada triunfal, que marca a última semana de Jesus. Então, que bom que para quinta-feira vai ficar mesmo só esse período aí de julgamento, crucificação, só o período mesmo da Páscoa. Então, uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Em nome do Senhor, hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que estavam vendendo e comprando, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: não está ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Jesus respondeu: sim, vocês nunca leram dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. Muito legal, né? As crianças aqui no templo e gritando, né, cantando uma musiquinha lá, Hosana ao filho de Davi. E o pessoal ficou com inveja ali do louvor das crianças. Jesus falou: estou ouvindo sim, e elas estão certas. Então, deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Ao observar uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Glória a Deus, né? Glória a Deus. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo, que lhe perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? Quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: eu também farei uma pergunta. Se vocês me responderem, direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, você imagina discutindo, se a gente disser do céu, né? Então ele vai falar assim: por que vocês não creram nele? E se a gente disser que é dos homens, né? Aí a gente tá aqui, essa multidão aqui vai ficar revoltada com a gente, porque não se discutia sobre a autoridade de João Batista, né? Então eles estavam lá cochichando e não tiveram resposta. Por isso responderam a Jesus: nós não sabemos. Jesus os deixava sem resposta direto. Nunca conseguiram deixar Jesus sem resposta. Mas Jesus muitas vezes os deixou sem resposta. Jesus então disse: tampouco direi com que autoridade faço essas coisas. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse da mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Isso aqui é pesado, irmãos. Talvez a gente não tenha essa ideia cultural de como essa frase é impactante, é pesada para ser dirigida àquelas pessoas. Mas, apesar de dizerem sim, que fariam a vontade de Deus, não estavam fazendo. E outros, apesar de terem dito não, estavam fazendo.
Então, publicanos e prostitutas estão tomando o lugar de vocês, entrando primeiro no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. Mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram para crer nele. Ouçam outra parábola. Certo homem, proprietário de terras, plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela. Cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Quando chegou o tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Então o dono da vinha enviou-lhes outros servos em maior número, mas os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo: eles respeitarão meu filho. Quando, porém, os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim, eles o agarraram, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que ele fará àqueles lavradores? Eles responderam: fará que esses perversos tenham um fim terrível e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhe disse: vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. Procuravam um meio de prendê-lo, no entanto, tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Glória a Deus. Mais uma etapa, penúltima etapa concluída. Vamos terminar com louvor? Irmãos, fazer 2 assim no mesmo dia não é mole não, viu? Deixa eu abrir aqui. Escolher um louvor bonito aqui, ó. E esse aqui é legal, ó. Deixa eu voltar a câmera aqui. Muito bem. Conhece louvor? Bonito, né? Vamos orar e depois a gente deixa aqui. Você ouviu um pouquinho. Obrigado, Senhor, por tudo que tem realizado em nossa vida. Esteja conosco. Nós precisamos muito de Ti, entender a Tua palavra, Senhor. Dar fruto, nos ajude a frutificar, Senhor. A buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, sabendo que todas as coisas nos serão acrescentadas. Acima de tudo, Pai, nos ajude. Nos ajude da nossa casa, da nossa família, naquilo que o Senhor nos confiou. Nós precisamos de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe vocês. Jesus, vai na minha casa, Jesus, mexe na estrutura, a casa é tua, é tua, é tua. E olha a resposta de Jesus para você hoje. Filho, eu tô indo lá, em direção ao teu problema. Filho, eu tô indo lá, pra mim não existe dilema. A promessa não morreu, a herança está de pé. Não perca a fé, Talita cumi, levanta, menina. Talita cumi, levanta, tem vida, tem vida, tem vida. Passa lá em casa, Jesus, vai na minha casa, Jesus, cura minha família.
Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Oh, eu creio que nesse momento, através dessa canção, o Senhor está visitando lares aqui agora. Oh, eu creio, eu creio. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Passa lá em casa. Cura minha família. Traz vida agora, agora. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Passa lá em casa. Oh Deus, passa. Oh Deus, vai na minha casa. Passa lá em casa. Pode fazer morada. Passa lá em casa. Oh, em minha casa. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em todo